Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de saúde. O Instituto Butantan encontrou um novo tipo da variante Ômicron nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Essa mesma sublinhagem do coronavírus já havia sido detectada em mais de 30 países, mas no Brasil é a primeira vez. A rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, detectou a presença pela primeira vez no Brasil de duas novas sublinhagens da cepa Ômicron. São elas a XBB1 e a CK211. Elas foram encontradas em exames realizados entre 16 de outubro e 5 de novembro nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Segundo o Butantan, a amostra da XBB1 já foi detectada em 35 países. O Instituto ressalta que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, há evidências preliminares que sugerem que ela pode trazer um risco maior de reinfecção quando comparada a outras sublinhagens da Ômicron. Já a amostra de CK211 só tinha sido identificada na Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Espanha e Áustria. Segundo o Instituto, ainda não há dados sobre casos graves das sublinhagens ou relatos da capacidade de escapar dos anticorpos criados pelas infecções anteriores. Olha, e ainda sobre coronavírus, a Universidade Federal de Minas Gerais abriu um cadastro para quem deseja participar de testes clínicos para uma nova vacina contra a Covid-19. Um formulário online está disponível para os interessados. Um cadastro foi aberto para quem deseja participar como voluntário das fases 1 e 2 dos testes clínicos da vacina contra a Covid-19 da Universidade Federal de Minas Gerais. Um formulário online foi disponibilizado aos interessados. O imunizante está sendo desenvolvido no Centro de Tecnologia de Vacinas, um centro de biotecnologia instalado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, em uma parceria entre a UFMG e o Instituto René Rachou, unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde. Os cadastros de voluntários devem passar por uma triagem para verificar os pré-requisitos. Os candidatos para a fase 1 precisam ter idades entre 18 e 85 anos, serem saudáveis, não terem tido Covid-19 e terem recebido as 2 doses iniciais da vacina Coronavac e uma dose de reforço da Pfizer há pelo menos 9 meses. Inicialmente, os estudos envolvem grupos reduzidos de adultos saudáveis com 72 voluntários selecionados para a fase 1 e 360 para a fase 2. Se os resultados forem satisfatórios, a fase 3 será realizada para avaliar a eficácia com 4.000 a 5.000 participantes. A expectativa é de que o imunizante esteja disponível para aplicação na população a partir de 2025. E eu mudo de assunto agora para falar que a Polícia Rodoviária Federal informou pelo Twitter que novos bloqueios em estradas foram registrados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, manifestantes voltaram a interromper o tráfego em pelo menos uma estrada e bloquearam 6 rodovias pelo Brasil. Os agentes não informaram onde estão sendo esses bloqueios e quais as medidas estão sendo tomadas para a liberação das vias. No total, mais de 1.150 manifestações foram registradas desde 30 de outubro. E eu mudo de assunto agora para falar que o prazo para os pequenos negócios renegociarem as dívidas ativas da União foi prorrogado. Até o fim do ano, os empreendedores podem acertar suas contas. O novo prazo para que os donos de pequenos negócios negociem suas dívidas ativas da União se estendeu até o dia 30 de dezembro. Os benefícios para aqueles que optarem por aderir às renegociações incluem entrada facilitada, prazo ampliado para pagamento e descontos. Entre os acordos de transição com prazos maiores estão o Programa de Regularização do Simples Nacional e a Transação de Pequeno Valor. Pelo Programa de Regularização do Simples Nacional, é permitida que a entrada referente a 1% do valor total das inscrições selecionadas possa ser parcelada em até 137 parcelas mensais. Além disso, tem desconto de até 100% dos acréscimos legais, ou seja, juros, multas e encargo legal.
Para o microempreendedor individual, o valor mínimo de parcela é de R$ 25, sendo de R$ 100 para microempresas e empresas que tenham um pequeno porte. A modalidade aborda apenas débitos inscritos até o dia 31 de outubro do ano de 2022. A desistência de alguma outra negociação para adesão a esta modalidade deve ser realizada na data limite do dia 30 de novembro. E olha só, até o fim do mês deve ser votado em São Paulo um projeto que aumenta o limite de barulho em shows de grande porte na cidade. O projeto de lei que aumenta o limite de barulho em shows e eventos de grande porte em São Paulo deve ser apreciado na segunda e decisiva votação pela Câmara Municipal até o final do mês. Na semana que vem, uma nova audiência pública sobre o assunto deve ouvir e esclarecer alguns pontos da proposta. A inclusão do artigo motivou críticas de associações de moradores e do Ministério Público de São Paulo. O projeto, que prevê elevar de 55 para 85 decibéis os limites de barulho em eventos e shows na capital, foi incluído na proposta que regulamenta as dark kitchens, as cozinhas industriais que produzem refeições para entrega. O texto já foi aprovado em primeira discussão, com 40 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção. Especialistas apontam que a elevação do nível de ruído pode causar danos ao corpo, como distúrbios de sono, doenças cardiovasculares e problemas à saúde mental. E vamos falar agora das notícias internacionais. A COP27, que deveria terminar nesta sexta-feira, foi prorrogada até sábado. Isso porque o grupo ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a ajuda financeira aos países que sofrem com desastres climáticos, que, aliás, é um dos assuntos mais polêmicos da cúpula. Os países que participam da Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vão continuar com as negociações até sábado, superando a data oficial de encerramento, que era nesta sexta-feira. A prorrogação acontece devido à falta de acordo sobre financiamento, em particular a criação de um fundo de perdas e danos para as nações mais afetadas. Hoje precisamos mudar a marcha novamente. O tempo não está do nosso lado. Continuo empenhado em encerrar esta conferência amanhã de maneira ordenada para a adoção de uma série de decisões consensuais que serão abrangentes, ambiciosas e equilibradas. Compensar os países que emitem menos gases do efeito estufa, mas que sofrem as consequências de fenômenos meteorológicos extremos, é uma antiga aspiração dos países mais vulneráveis. Pela primeira vez em 30 anos, a proposta está perto de ser aprovada. As negociações aceleraram após a apresentação de uma iniciativa da União Europeia na quinta-feira, mas o rascunho do texto final da COP27, de 10 páginas, ainda contém muitas dúvidas, o que é comum nas conferências do clima da ONU. Determinar quais países poderiam receber a ajuda de um fundo de compensação por perdas e danos da mudança climática e quem deve contribuir é objeto de negociações árduas. E muitos se preocupam com promessas não cumpridas feitas em conferências anteriores. E no domingo começa uma Copa diferente de todas que você já acompanhou. Um torneio cheio de peculiaridades. O primeiro mundial a ser realizado no Oriente Médio, num final de ano, e o último torneio com 32 clubes. Na próxima Copa de 2026, tudo será diferente. 48 seleções disputarão o torneio, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e no México. Isso mesmo, a Copa do Mundo será realizada em 3 países diferentes. Outra curiosidade da Copa do Catar é a data. É a primeira competição no fim do ano. E o porquê dessa escolha? A FIFA apostou que seria arriscado para a saúde que os jogos acontecessem em junho. A média das temperaturas seria de 40 graus, inviável para a prática do esporte. Outra diferença é que a abertura da Copa será em um domingo, com a partida entre Catar e o Equador pelo Grupo A, na cidade de Alcor. Já a nossa seleção entra em campo somente na próxima quinta-feira, na cidade de Lusail, contra a Sérvia, pelo Grupo G. A expectativa é que o Brasil traga lá do deserto o tão sonhado hexacampeonato, título que não ganhamos desde 2002, quando o Mundial aconteceu no Japão e na Coreia. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!